Muito bem, vamos agora falar sobre pronomes, um assunto bastante extenso, então nós vamos ter que dividi-lo em vários blocos. O primeiro, o primeiro bloco vai ser sobre a classificação dos pronomes, como você já está vendo aí na sua tela. Então pegue o seu material de apoio, fique atento, porque há muita coisa o que dizer sobre esse assunto. E nós começamos, então, expondo aí a definição de pronomes. Pronomes são palavras que substituem o nome. E aí, então, aparece um conceito muito importante que vai acompanhar você durante toda a aula, inclusive lá na prova, tá? Fica atento aí. Então, os pronomes que substituem o nome são chamados de pronomes substantivos. Agora, aqueles pronomes que acompanham o nome, isto é, que aparecem do lado do substantivo, são chamados de pronomes adjetivos. Seria mais ou menos como o nosso sobrenome. Nós temos um nome principal, mas também nós temos um sobrenome. Então, o nome principal é pronome, tá? Pode ser um pronome demonstrativo, pode ser um pronome relativo e por aí vai, tá? Qual seria então o sobrenome? O sobrenome seria substantivo ou adjetivo. Então você pode ter um pronome possessivo substantivo ou um pronome possessivo adjetivo. Vejamos. Eles recusaram minha ajuda, mas aceitaram a sua. Repare, o pronome eles está revestido de papel de substantivo. Está se colocando no lugar do nome. Por isso, inclusive, ele faz a função, desempenha a função sintática de sujeito do verbo. O sujeito, diga-se de passagem, é uma função substantiva. É uma função que deve ser desempenhada por um substantivo. Agora, repare. Minha ajuda. Eu tenho aqui o pronome, propriamente dito, é um pronome possessivo, certo? Mas ao lado dele, o que apareceu aqui? O substantivo. Por isso, esse pronome é chamado de adjetivo. Ele está especificando a ajuda. Não é a ajuda dele, não é a sua ajuda, é a minha ajuda, uma ajuda específica. Mas aceitaram a sua. Agora, novamente, você vê o pronome substituindo o nome, isto é, ele não aparece ao lado de nenhum substantivo. Então, ele mesmo é o pronome substantivo. Os pronomes podem ser classificados em pessoais. Olha lá, são aqueles pronomes que designam a pessoa do discurso. A primeira pessoa, você sabe, é aquela que tem a palavra, é aquela que fala, tá? A segunda pessoa do discurso é com quem nós falamos, é o nosso interlocutor. E a terceira pessoa do discurso representa a pessoa de quem se fala. Os pronomes pessoais podem ser divididos em dois grandes grupos. O primeiro deles é chamado de pronomes pessoais do caso reto. Então, em relação à primeira pessoa do discurso, eu e nós, você sabe que eu é singular, nós é plural. Ok? Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Tu, singular. Segunda do singular, vós. Segunda pessoa do plural. Ele ou ela, semelhantemente, singular. Tá? Eles ou elas, terceira pessoa do plural.
E agora, o segundo grande grupo, pronomes pessoais do caso oblíquo. É interessante, além, né, dessa separação, você perceber que dentro desse grupo do caso oblíquo, você ainda tem uma subdivisão. Você tem os pronomes que são pronunciados fracamente, por isso são átonos, e os pronomes pronunciados fortemente, por isso são chamados de tônicos. A grande sacada que você deve perceber é o seguinte: os pronomes oblíquos tônicos, eles sempre são empregados na oração apoiados na preposição. Haverá sempre uma preposição introduzindo os pronomes oblíquos tônicos, tá bom? E um outro detalhe que você precisa observar é o seguinte: ó, ele ou eles, ela ou elas. Veja, também pode aparecer aqui do outro lado, ó, no caso reto. Observou? Outro detalhe, veja, vós e o nós. Essas mesmas formas também podem aparecer aqui, ó, nós e vós. Albert, quando é que eu vou saber quando vou empregar um, quando vou empregar outra forma? Quando vai ser do caso reto, quando vai ser do caso oblíquo? Calma um pouquinho, a gente vai chegar lá e eu vou esclarecer essa sua dúvida, tá bom? Você vai conseguir identificá-los numa boa, quando é do caso reto, quando é do caso oblíquo. Bom, por enquanto, vamos continuar aqui com a classificação, vendo agora os pronomes de tratamento. Veja bem, os pronomes de tratamento não constituem uma classificação independente ou à parte. São apenas 6 classificações. Os pronomes de tratamento, eles estão incluídos dentro desse guarda-chuva maior, vamos chamar assim, dos pronomes pessoais. O que acontece? É que os pronomes de tratamento, tá, eles vão designar o nosso interlocutor. E aí, eles vão representar a segunda pessoa do discurso, tá bom? Aí você tem as abreviaturas e aí você tem a designação. Então, ó, senhor, senhora, para tratamento formal, tá? Para tratamento informal, você. Você é pronome de tratamento. E aí você tem uma série de designações aí, tá? E suas respectivas formas correspondentes. Então, ó, o Papa, por exemplo, Vossa Santidade, certo? Os sacerdotes em geral, Vossa Reverendíssima. Reis, imperadores, Vossa Majestade. Um detalhe que às vezes causa muita dúvida e às vezes é cobrado em prova é o seguinte: você vai usar vossa, olha aqui, ó, vossa, tá vendo? Então, ó, vossa, anota aí. Você usa vossa quando você fala ou se dirige, né? Fala com a pessoa, tá bom? E você vai usar sua quando você fala da pessoa. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai retomar essa explicação, mas eu já estou adiantando para você. Pronomes possessivos. A classificação mudou. Os pronomes possessivos,
referem-se às pessoas gramaticais, já vimos, primeira, segunda, terceira, atribuindo-lhes a posse. Obviamente, nada mais natural, tá? Nada mais natural. Quais são os pronomes possessivos? Os de primeira pessoa, meu, meus, minha, minhas, nosso, nossos, nossa, nossas. Segunda pessoa, teu, teus, tua, tuas, vosso, vossas, vosso, vossos, melhor dizendo, vossa, vossas. E os que se referem à terceira pessoa do discurso, seus, seus, suas, suas. Sempre fazendo aí essa diferença entre masculino, feminino, singular e plural. Outra classificação são os pronomes demonstrativos. Como o próprio nome sugere, eles indicam a posição dos seres em relação às pessoas do discurso. Agora vem um grande barato aí, ó, situando-os no tempo e no espaço. Como assim, Albert? Calma, querido, segura um pouquinho. Nós temos um bloco para tratar especificamente do emprego deles. E aí a gente vai destrinchar esses aspectos aí para você, tá joia? Bom, com relação então à primeira pessoa do discurso, eu uso este, esta, estes, estas e isto. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha mão uma caneta. Como é que eu me refiro a ela? Eu digo essa caneta, aquela caneta ou esta caneta? Bem, como eu sou o locutor, eu sou o falante e o objeto está perto de mim, então eu digo esta caneta, tá bom? Eu e você estamos conversando, certo? Se a caneta estivesse com você, e você sendo o meu interlocutor, eu me referiria a ela da seguinte maneira: essa caneta, tudo bem? E se a caneta estivesse longe de mim, o enunciador, e de você, o meu interlocutor? Se nós estivéssemos conversando sobre a caneta, como é que eu iria me referir a ela? Aquela caneta, tá bom? Então, olha aí, segunda pessoa, já dei o bizu para você, já dei a dica. E aí a terceira pessoa do discurso, de quem ou do que se fala. Pronomes relativos. Esse daqui merece a sua especial atenção, tá? Então eu faço questão de colocar assim, atenção especial. Por que, Albert? Porque eles são muito cobrados em prova, tá? Eles têm, assim, uma série de possibilidades de serem empregados, então o examinador explora bastante esse detalhe, tá? Em prova, em questões de prova. Então, vejam, referem-se a um termo anterior. Olha só, isso daqui é muito, muito importante. Especialmente quando você estiver lidando com o pronome relativo que. O elemento que pode ser preposição acidental, pronome relativo, como eu acabei de dizer, pode ser um advérbio de intensidade, pode ser uma conjunção comparativa, enfim, uma série de coisas. Então, como é que você tira a prova dos 9 para saber se o que é um pronome relativo? Então, você tem que conhecer esse conceito. O que, como pronome relativo, terá sempre um antecedente ao qual faz referência. Exemplo, o avião que chegou estava danificado. Ora, o que foi que chegou? O avião. Mas como é que eu sei? Olha aqui, o elemento que está fazendo referência, está retomando o termo anterior, chamado de antecedente. Isso é o que nós chamamos também de coesão textual, ou seja, coesão referencial, certo?
Então eu posso dizer que ele é sim um típico pronome relativo. Vamos observar o segundo exemplo. A casa onde moro pertenceu aos meus avós. Bom, moro, eu moro, né? Aí a pergunta que se faz é o seguinte: onde eu moro? Eu moro na casa, né? Então, ó, o onde se referindo ao antecedente casa. Assim sendo, ele é de fato um pronome relativo. Percebeu? Você sabe que o elemento onde pode ser também um advérbio interrogativo, mas aqui no segundo exemplo, ele é pronome relativo. Então, olha o cuidado que você tem que ter. Leia a seguinte frase: revelou onde estava escondido o envelope. Faça a comparação entre os dois vocábulos onde. No primeiro caso, a retomada ao elemento casa é evidente. E no segundo caso, eu pergunto a você: há algum termo sendo retomado pelo elemento onde? Sim ou não? Não, não há. Então, eu posso chamá-lo de pronome relativo? Não, não posso chamá-lo de pronome relativo. Por que mesmo, Albert? Porque pelo conceito, pronome relativo, olha aqui, ó, ele faz referência a um termo anterior. Sempre assim, não há exceção? Calma, nós estamos tratando de língua portuguesa, tá bom? Mas também não precisamos ir muito além, tá joia? Então, fique com essa regra geral. Pronome relativo sempre se referindo a um termo antecedente. E quais são, então, os pronomes relativos? Vou apagar aqui para você não fazer confusão, tá bom? Então, vamos lá. Tá aí, ó, que, quem, quanto, quantos, conta, quantas, cujo, cujos, cuja, cujos. E por aí vai embora, tá? Chamo a sua atenção, como eu falei, para alguns elementos aqui que nem sempre são vistos como pronomes relativos. E você, concurseiro, estudante da língua portuguesa, aluno do professor Albert Gleiser, tem que saber, tem que estar atento, tá joia? Então, fica ligado. Indefinidos, veja, por definição, referem-se à terceira pessoa do discurso com um sentido vago, impreciso, indeterminado, tá bom? Ou ainda exprimindo uma quantidade indeterminada. Vejamos, quem espera sempre alcança. Você sabe que esse elemento aqui é o sujeito do verbo esperar. Mas sujeito é uma função sintática. Pronome é uma classificação morfológica, tá? Tem a ver com a classe de palavra e não com a função da palavra, não com função sintática, tá bem? Então o quem, veja, quem espera? Quem é precisamente esse tal que espera? Eu não sei. Então o sentido é impreciso. Outro exemplo, o jogador será vendido por alguns milhões de dólares. Bom, sem sombra de dúvida, essa é uma quantia muito relevante, muito significativa. Mas, vamos lá, precisamente, eu tenho como dizer agora qual será o valor dessa negociação, dessa venda? Não tenho. Então, a quantidade é indeterminada. Quais são, então, os elementos que podem ser classificados como pronomes indefinidos? Aí, ó, algum, alguns, nenhum, nenhuns. Cuidado! Você está percebendo que existe plural, tá? Alguns, esse plural aqui é mais comum. Agora, o plural de nenhum, nenhuns, não é tão comum. Qualquer, cuidado também, porque qualquer tem o seu plural
evidenciado não na parte final da palavrinha, tá? Mas sim no meio dela. É o que nós chamamos de infixo. Tá joia? Pronomes interrogativos agora. Por definição, eles serão usados em frases interrogativas, diretas ou indiretas. Na interrogação direta, vamos colocar aqui, tá? Na interrogação direta, vai aparecer para você o ponto de interrogação. Então fica fácil você reconhecer, tá? Uma frase interrogativa direta. Olha, é o que está aqui, ó. Direta, direta. Tá bom? E o terceiro exemplo? Veja, diga-me. Veja, eu tenho uma oração de um lado, que eu vou chamar de oração 1. Eu estou dizendo oração porque eu tenho verbo. E do outro lado, eu também tenho verbo. Então, eu vou chamar de oração 2. A interrogação indireta geralmente respeita essa estrutura, ou seja, é uma oração dependente de outra oração. Se nós estivéssemos aqui fazendo uma análise sintática, eu poderia dizer que essa oração é chamada de principal. E essa outra oração aqui é uma oração subordinada. Tá? Tente imaginar agora a seguinte adaptação. Vamos retirar a primeira oração. Diga-me, esquece. Como é que a gente faria essa pergunta? De uma forma direta. Simplesmente assim. Quantas pessoas moram aqui? Pontinho de interrogação. Compreendeu? E quais são esses pronomes? Que, quem, quantos, qual, quantas? Bom, Albert, nós vimos os pronomes indefinidos e o quem apareceu lá naquela relação. É verdade. O quem, ele pode ser pronome indefinido e também pode ser usado como pronome interrogativo. Como você está observando aí, ó. Quem fez isso? Ele está sendo empregado numa frase, numa oração interrogativa, mas também traz um sentido de imprecisão, de indefinição, de indeterminação. Então, não é errado você chamar, por exemplo, o pronome quem de pronome interrogativo indefinido. Não é errado. É isso aí por enquanto. Muito obrigado e até o próximo bloco.